Ele se afasta sem razão, e isso te deixa perdida, porque na sua cabeça tudo parecia normal. Não houve briga, não houve conflito, não houve um motivo claro. E de repente, ele muda. Fica mais distante, responde menos, parece menos presente. E isso te confunde profundamente, porque você não consegue ligar esse comportamento a algo concreto. E quando não existe explicação, sua mente tenta criar uma. Você começa a voltar nas conversas, analisar cada detalhe, cada mensagem, cada atitude. Será que eu falei algo errado? Será que fiz demais? Será que ele perdeu o interesse do nada? E sem perceber, você entra em um ciclo onde tenta encontrar lógica em algo que parece não ter lógica. Mas aqui está a primeira verdade difícil. Esse afastamento não é tão sem razão quanto parece. Como explica John Bowlby, através da teoria do apego, muitas pessoas não sabem lidar com proximidade emocional. Quando a conexão começa a ficar mais real, mais profunda, mais significativa, isso ativa algo interno. Um desconforto, um medo, uma necessidade de recuperar espaço. E o afastamento se torna uma forma de proteção. Agora pensa nisso com clareza. Quanto mais a relação começa a evoluir, mais vulnerável a pessoa se sente. Existe mais expectativa, mais envolvimento, mais risco emocional. E para alguém que não está emocionalmente seguro, isso não parece bom, parece ameaçador. Então ele se afasta, não necessariamente porque não sente nada, mas porque sente e não sabe lidar com isso. E é aqui que muitas pessoas se confundem. Porque, na superfície, parece desinteresse, parece falta de vontade, parece que algo mudou de repente. Mas por baixo, pode ser um padrão emocional muito mais profundo. Um padrão de apego evitativo, onde a pessoa precisa de distância para se sentir no controle. E isso cria uma dinâmica muito difícil. Porque enquanto ele se afasta para se proteger, você se aproxima para entender. Você quer conversar, esclarecer, resolver. Você sente a mudança e tenta restaurar a conexão. Mas quanto mais você tenta puxar, mais ele sente necessidade de se afastar. E isso cria um ciclo onde os dois estão reagindo, mas em direções opostas. E esse é o ponto onde muitas relações começam a se desgastar. Agora presta atenção nisso. O problema não é apenas o afastamento dele, é a forma como você reage a esse afastamento. Porque quando você entra em ansiedade, começa a pressionar, a buscar respostas, a tentar controlar a situação, você intensifica o padrão. E, sem perceber, você reforça exatamente aquilo que está afastando ele. Isso não significa que você está errada por querer clareza. Significa apenas que existe uma dinâmica emocional acontecendo e que, sem consciência, ela se repete automaticamente. Existe também algo muito importante aqui. Nem todo afastamento vem de profundidade emocional. Às vezes, a explicação é mais simples. Falta de interesse, falta de prioridade, falta de intenção real. E esse é o ponto que muitas pessoas evitam encarar. Porque é mais fácil acreditar que ele está confuso do que aceitar que ele simplesmente não está tão envolvido quanto você gostaria. E aqui entra a virada. Parar de focar apenas no motivo e começar a observar o padrão. Ele se afasta e volta? Ele mantém consistência ao longo do tempo? Ele demonstra a intenção real de construir algo ou apenas aparece quando quer? Porque essas respostas dizem muito mais do que qualquer explicação. E talvez a maior verdade seja essa. Você não precisa entender completamente o porquê alguém se afasta. Você precisa entender o que esse comportamento significa para você.
e o que você está disposta a aceitar. Porque no final, não é sobre ele se afastar, é sobre você continuar investindo, mesmo quando percebe a distância. E isso muda tudo. Quando você começa a olhar com mais clareza, sem tentar justificar tudo, você recupera o controle emocional, para de reagir automaticamente e começa a escolher com mais consciência. E isso te coloca em uma posição completamente diferente. Porque agora, o afastamento dele não te confunde mais.